Bom, galera, eu vou fazer mais um vídeo aqui explicando um pouco mais sobre os números complexos, né? E eu vou introduzir o conceito do número complexo como a solução de algumas equações, né? Então, os números complexos, você representa eles considerando que existe um conjunto de números imaginários que a gente representa pela letra I, né? Eu vou mostrar como que funciona esse I aí. Então vamos supor que eu tenho aqui uma equação assim: x ao quadrado menos 4 igual a zero, né? Aí eu quero achar os valores do x que faz essa equação ser verdade, ou seja, eu quero encontrar as raízes dessa equação. Você sabe que ela tem duas raízes, né? Porque ela é uma equação de segundo grau. As raízes são x igual a 2 e x igual a menos 2, né? Por quê? Coloca 2 no lugar do x para você ver. 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4 dá 0, então uma das raízes é 2. E o menos 2 também, porque menos 2 ao quadrado também é 4, porque menos 2 é menos 2 vezes menos 2, né? Então, pelo método tradicional de encontrar as raízes, você passaria esse 4 para lá, ficaria 0 mais 4, né? Ficaria um 4 positivo. E aí esse quadrado, quando você tira esse quadrado, ele vira raiz do outro lado, né? E aí teria o mais ou menos aqui para representar que pode ser mais 2 ou menos 2. Aí a raiz de 4 é 2. Então as soluções são mais 2 ou menos 2, né? Então ela tem duas raízes, o mais 2 e o menos 2. Agora eu vou fazer a mesma equação, né? Então isso aqui é o exemplo 1. O exemplo 2, eu vou fazer a mesma equação, só que em vez de menos eu vou pôr mais aqui. Então imagina que a equação seja assim: x ao quadrado mais 4 igual a zero. Como é que eu vou achar agora as soluções, né? Quais valores de x faz essa equação ser verdade? Você vai ver que não tem nenhum valor real, né? Agora não dá para fazer x igual a 2 ou menos 2, porque x igual a 2 daria 2 ao quadrado, 4, 4 mais 4 dá 8, e 8 não é zero, né? Teria que dar zero a conta. Menos 2 também não dá certo, porque menos 2 ao quadrado, né, ó, menos 2 ao quadrado, o que é menos 2 ao quadrado? É menos 2 multiplicado por menos 2. Menos vezes menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4, menos 2 ao quadrado também dá 4. 4 mais 4 daria 8. Então, a raiz dessa equação não é nem 2 e nem menos 2. Então, o que é então, né? Para que exista a raiz dessa equação, você tem que supor que existem números imaginários. Então, vamos supor o seguinte. Se eu fizer o mesmo método que eu fiz aqui de passar o número do outro lado, ficaria assim: x ao quadrado igual a menos 4, correto? E aí, para que exista a solução dessa equação, teria que existir a raiz de números negativos, né? Teria que existir a raiz de menos 4. Como a raiz de 4 aqui eu supus que era 2, eu vou falar que a raiz do menos 4 é 2 multiplicado por um número imaginário, certo? Então, eu estou supondo que a raiz existe, só que não é 2 e nem menos 2, então é 2 vezes um número imaginário, né? E aí, quanto que teria que valer esse número imaginário para que esse raciocínio dê certo, né? Vamos calcular quanto que tem que ser esse número imaginário aqui. Bom, perceba que quando eu faço raiz de 4 igual a 2, aqui tem um mais ou menos, né?
Aqui também vai ter que ter um mais ou menos, certo? Mais ou menos. Quando eu faço raiz de 4 igual a 2, eu estou querendo dizer o seguinte. Se eu pegar esse resultado aqui e multiplicar por ele mesmo, tem que dar o número que está dentro da raiz. Correto? Então, vou usar o mesmo raciocínio aqui com o 2i. Quando eu falo que raiz de menos 4 é igual a 2i, isso quer dizer que se eu pegar o 2i e multiplicar por ele mesmo, vai ter que dar o número que está dentro da raiz aqui. Ou seja, vai ter que dar menos 4. Então, vamos fazer essa conta aqui. 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4, e i vezes i é i elevado ao quadrado. Então, aí eu vou calcular quanto que tem que valer esse i quadrado aqui. Se eu passar o 4 dividindo, eu vou chegar à conclusão que o i quadrado tem que valer menos 4 dividido por 4. Ou seja, menos 4 dividido por 4 é menos 1. Então, o i quadrado tem que ser igual a menos 1 para que esse polinômio tenha uma solução, né? E se eu tirar esse quadrado e passar para lá, eu posso escrever que o i tem que ser igual a raiz de menos 1, né? Então aí surgem os números imaginários. Eles são números necessários para que haja a solução de alguns polinômios, né? Como esse aqui, por exemplo. Então, a partir de agora, como é que você vai calcular a raiz de números negativos, né? Sempre quando aparecer agora a raiz de um número negativo numa equação, né? Ali eu fiz a raiz de menos 4, igual a 2i. Então, quando aparecer a raiz de um número negativo, ela vai ser igual a raiz desse número aqui, vezes i, certo? Então, a raiz de menos 4 é 2i, a raiz de menos 9, a raiz de 9 é 3, né? Então, a raiz de menos 9 é 3i. E assim vai, a lógica é essa. A raiz de menos 16 é 4i, né? E assim vai. Vamos fazer aqui agora uma equação de segundo grau, da seguinte forma. X ao quadrado mais 2x mais 2. É uma equação de segundo grau que eu quero achar as raízes dela. Então, você sabe que o a é quem vai junto com o x quadrado, né? O a é igual a 1. O b é quem vai junto com o x, o b é igual a 2. E o c é quem não tem x. Então, aí aplicando a fórmula de Bhaskara, b quadrado menos 4ac, né? Vamos calcular o delta, né? B quadrado. O b é 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos 4a, 1. O a é 1 e o c é 2. Então, o delta vai dar assim, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, então aqui vai dar menos 8. E o delta deu menos 4. Então, o delta deu negativo. Aí, a fórmula das raízes é assim, menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Então, como é que vai ficar as soluções, as raízes agora? Menos b, cadê o b? O b vale 2, ó. O b vale 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz do delta. Quanto vale o delta? Vale menos 4. 2 vezes o a. Quanto vale o a? 1. Bom, então vai ficar menos 2, mais ou menos... Aí a raiz de menos 4 é imaginária, porque não existe número real que multiplicado por ele mesmo dê menos 4, né? Então, a gente vai chamar que a raiz de menos 4, vai falar, né, que a raiz de menos 4 é 2i. Então, no lugar de raiz de menos 4, você vai colocar 2i, né, 2 vezes i. 2 vezes 1 é 2, e aí eu tenho duas raízes, né? Uma que eu uso o sinal de mais aqui e a outra que eu uso o sinal de menos. Então, a primeira raiz é menos 2 mais 2i dividido por 2
E a segunda raiz é menos 2, agora com o sinal de menos 2i dividido por 2. Então, a primeira raiz vai ser dividir, ó, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. 2 dividido por 2 dá 1 e vai sobrar o i. Então, uma das raízes é menos 1 mais i. E aqui é a mesma coisa, menos 2 dividido por 2 é menos 1. Menos 2 dividido por 2 é menos 1, então vai sobrar aqui o i. Então, aqui estão as duas raízes, menos 1 mais i e menos 1 menos i. Se você pegar menos 1 mais i e colocar aqui no lugar do x e fizer as contas, você vai ver que dá zero. Se você pegar menos 1 menos i, colocar aqui no lugar do x e fizer as contas, também vai dar zero, tá bom? No próximo vídeo eu dou mais detalhes.